beat marcante. We are Carpacoi. We are Carpacast, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise. IGS flow, let's create. Big moves, no time to wait. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do CarpaCast. E hoje eu trago aqui comigo a minha amiga Patrícia Fernandes. Tudo bem, Patrícia? Oi, gente, tudo ótimo. E com vocês, tudo bem? Tudo Patrícia bom, Eric? Fernandes é assessora de imprensa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dela para que vocês possam entender a importância do trabalho e como a especialidade da Patrícia pode, de repente, ajudar você no seu negócio. Patrícia, antes de qualquer coisa, conta pra galera quem é a Patrícia Fernandes. Opa! Vamos pensar aqui como é que eu posso falar rapidamente. Eu sou jornalista de formação e de atuação. Trabalhei com isso a minha vida inteira, nunca fiz outra coisa na vida. Mas eu fiz quase uma transição de carreira, no sentido que eu comecei a trabalhar como jornalista na imprensa, ou seja, como repórter, atuando, fazendo notícia. Aquilo que é mais tradicional, que as pessoas conhecem. E aí eu trabalhei um pouco em jornal, um jornal de economia na época, trabalhei em rádio, uma rádio que não existe mais, mas fez muito sucesso, Rádio Tropical, FM. As coisas de quem é muito jovem, está na faculdade ainda, né, cheio de sonho e tal. E aí eu entrei em televisão, que era o que eu queria, e eu trabalhei 15 anos em TV, trabalhei 10 anos na Globo. E aí, no ano 2000, eu resolvi entrar para esse mundo de comunicação corporativa, que é ajudar as marcas a se comunicarem com o mercado, com os seus públicos e, sobretudo, com a imprensa. E aí tem vários serviços, né? A assessoria de imprensa é o carro-chefe. O ano 2000 foi um ano muito importante, que foi um divisor de águas, porque o Brasil não vivia essa coisa de assessoria de imprensa. Quando eu me formei, isso era até mal visto. E essa época foi uma época em que o serviço chegou para valer para as empresas maiores e os salários eram bons, os FIIs eram altos e era tudo muito novo. E eu sempre gostei de uma novidade. Aham. E eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu pedi demissão da Globo para fazer. Eu estava descansada, eu adorava fazer televisão, mas chegou um momento que eu queria fazer uma coisa diferente. E também eu estava morando em São Paulo, queria voltar para o Rio, também teve uma questão pessoal envolvida e surgiu uma oportunidade, eu vim e gostei pra caramba. Fiquei 10 anos na agência que eu estava, enfim, onde eu fiz essa transição de carreira. A gente diz que é passar para o outro lado do balcão, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Eu deixei de ser imprensa para ajudar marcas a lidarem com a imprensa. E depois montei a minha empresa, que já tem 15 anos, ou seja, só alguns aninhos de estrada aí, né? Fala pra galera qual é o nome da agência. MPF Comunicação, tem sobrenome, tá? É nome e sobrenome. Midiática, Palavra e Foco. Eu sempre brinco aqui no CarpaCast, né? Porque no início o pessoal, você só fala da Carpacoi. Aqui não é, o objetivo não é promover a Carpacoi, mas é trazer o assunto, né, de forma que possa ser útil para todo mundo, não importa quem que seja, se é empreendedor, se é profissional liberal, né, se é estudante de marketing, dono de agência, enfim. Eu tenho visto aí vários episódios e eu percebo que é esse. Você está aí trabalhando em torno da comunicação, do marketing, e você não está preocupado, não tenho visto uma preocupação em vender sua agência, não. Acho uma oportunidade excelente. Quero agradecer a oportunidade, inclusive, Eric, de estar aqui. Mas me diz aí, muita gente, quando a gente conversa, né, com outros clientes, com as pessoas na rua, muita gente tem uma ideia errada, né, do que seria assessoria de imprensa. Explica pra galera o que que é assessoria de imprensa, o que faz um assessor de imprensa. Muita gente tem uma ideia errada e muita gente não tem uma ideia. Eu não sei o que é pior, mas é comum. Relaxa se for seu caso. Ah, o assessor de imprensa, o termo correto deveria ser assessor para assuntos de imprensa, que fica muito grande. Porque eu não assessoro a imprensa, eu assessoro o meu cliente, que é um governo, que é uma empresa grande, pequena, média. Estou falando de uma maneira geral, tá? Qualquer assessor de imprensa. Que pode ser uma pessoa física, uma celebridade, enfim, uma marca. Então, a assessoria de imprensa, ela vai fazer um trabalho
Ela vai pegar as informações. Eu gosto de fazer, volta um pouco a fita. Eu gosto de fazer uma separação, uma classificação assim. Duas classificações. Imagina agenda positiva e agenda negativa. Vamos começar com a positiva para não assustar. Na agenda positiva, aquela marca virou minha cliente. Eu vou primeiro fazer um laboratório, entender, conhecer profundamente aquela marca, a trajetória dela, em que fase ela está, qual é a expectativa desses seus gestores e tal, e entender o que ela precisa. E aí a gente faz um planejamento estratégico, né? Sabendo qual é o público dela, quais são os veículos de comunicação que ela deve estar. E veículos de comunicação, entenda, Uhum. não estou falando de mídias sociais. Aí é tua área, né? Eu estou falando de imprensa, de notícia. Aham. E aí a gente começa a fazer um trabalho em que você transforma as informações dessa empresa, informações dessa empresa não, dessa marca, porque eu estou falando de forma genérica. Sim. Então pensa em marca de uma forma mais ampla. Eu pego essas informações e vejo aquilo que é possível transformar em notícia. Porque os veículos de imprensa, a notícia, ao contrário do que muita gente acha, não é notícia paga, não existe matéria paga. Uhum. Existe a propaganda, Uhum. que é propaganda, todo mundo sabe que é publicidade, pagou, entrou. Isso Uhum. é outra coisa, eu não faço isso porque eu sou jornalista e não publicitária. O Sim. meu trabalho é comunicação espontânea. Ou seja, eu pego a sua marca, vejo o que, que tem ali e o que, que dá para fazer, e a gente dá sempre um jeito de transformar pautas, criar pautas, ou seja, fazer a sua marca virar notícia positiva, né? Lógico. E aí você começa a ter inserção no noticiário. E Aham. isso dá muitas coisas, ajuda a vender, sei lá, imagina aí, um evento, curso, produto. Mas tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso, que a assessoria de imprensa dá, e outro não dá, que é credibilidade. Porque, como eu acabei de dizer, aquilo que é publicidade, qualquer pessoa olha e vê e diz: ok, isso é um anúncio. Aham. E eu digo o que eu Certo. quiser no momento que eu sou um anunciante, mesmo tendo uma regulamentação, né? O Brasil tem essa regulamentação, mas ainda assim é um anúncio, uma propaganda. Não, notícia é notícia. Então, para você estar ali, você tem que ter credibilidade. A pessoa lê a notícia e ouve a sua opinião sobre um fato. Sei lá, o Eric está lá dando uma opinião sobre marketing, por exemplo. Ou é uma notícia sobre aquela situação, aquele produto, aquela empresa. Enfim, dependendo do tema, ali o público em geral compra a ideia de que tem valor. E de fato tem, mesmo tendo assessorias de imprensa trabalhando para isso, para você ter uma presença constante, regular, ao longo do tempo na Aham. imprensa, você tem que ter qualidade. E aí não é só assessoria de imprensa, porque ela não faz milagre, né? Ah, será que eu consegui explicar? Ah, acho que deu, não deu, galera? Acho que deu Sei. pra, né? Deu pra ter um É. entendimento maior. Ah, e só vou explicar rapidamente, prometo que é rápido. A agenda negativa, eu disse que isso é o positivo. O assessor de imprensa, ele não faz somente um trabalho para divulgar essa marca, para que essa marca esteja na mídia. Pode ser o inverso o trabalho. E se for uma marca que esteja com problemas seríssimos de imagem, que tenham ou que vivam uma situação já constantemente difícil, é, Gerenciamento de crise, que tu diz. Pois é. Ou vive no problema, ou está passando eventualmente Aham. por um problema. É muito comum marcas terem muitas agendas positivas, mas eventualmente ter uma situação pelo menos sensível. Isso está mais ou menos dentro do contexto. Algumas áreas são mais sujeitas que outras. Então, esse trabalho de gestão de crise, ele é muito mais difícil de fazer, muito mais delicado. O ideal é você fazer um trabalho de prevenção, Uhum. e aí ter um trabalho, sim, de agenda positiva, né, para ter constância, e você tá sempre ali na imprensa, os jornalistas já te conhecem, você já tem um nome, a tua reputação tá feita, é como se houvesse um colchão. Na Uhum. hora de um problema, você consegue um amortecimento nisso, né, quer dizer, você já tem um nome, é mais fácil, mas é preciso, é muito importante ter um gerenciamento dessa crise, para que as informações corretas sejam garantidas, não só que a defesa dessa marca seja garantida, mas até, em algumas situações, são tantas as situações até de injustiça, em que a verdade prevaleça.
Se eu disser a você, eu já consegui tirar uma matéria negativa uma vez, quer dizer, tirar eu digo, ela não ser feita. A pauta estava garantida, a entrevista estava pronta, estava sendo feita, e nós tínhamos, eu não vou dizer, eu não posso entrar em detalhes, essas coisas são confidenciais, se a matéria não saiu, imagina eu agora contar essa história. Mas eu consegui provar para o jornalista, e é um jornalista muito bom do Globo isso, e tem alguns anos. Consegui mostrar para ele que aquela denúncia era infundada. E a gente conseguiu provar e a matéria não saiu. Foi uma grande vitória, mas isso é muito difícil conseguir. Em geral, você consegue amenizar na melhor das situações. Uhum. É bem difícil, mas é uma agenda que existe e que muita gente não conhece essa faceta da assessoria de imprensa. E me diz uma coisa, você já conseguiu lidar com situações de ter que definir o limite para o cliente? Porque a gente sabe que hoje tem aquela galera que tá ali tudo por atenção, né? E quer chamar atenção de todo jeito, e acho que nesse caso é mais difícil controlar, né? Como é que você lida com isso? Você fala o quê? Do cliente querer aparecer sempre, isso? É, daquele cliente, porque que é tudo por um flash, né. Acho Hum. que isso acontece muito quando é celebridade, né. E o cara custe o que custar, ele quer aparecer, ele quer ser É. notícia, e isso deve dar mais trabalho pra você, né. Tem perfis, olha, gente, tem cliente de todos os perfis, porque o ser humano é assim, ele é Aham. diverso, né, plural e tem personalidades. E no nosso trabalho é assim também. Então eu tenho clientes, já passei por clientes, acho que de tudo quanto é perfil, daqueles que querem sair em todo lugar e se preocupam menos com, até às vezes, com a qualidade, porque a vaidade é tanta. Já tive cliente assim, Uhum. tive clientes o contrário também, eh, que entendiam a importância de ter assessoria de imprensa e se rendiam a isso, mas não gostavam da exposição. Eu vou colocar tudo no passado, porque é mais fácil, assim, que de fato ao longo de muitos anos você vai vendo esses Sim. perfis. Mas de uma maneira geral tem um equilíbrio, né? E a gente tenta levar, eu vou falar de mim, né? A gente, eu quis dizer agência, a minha agência, né? Que tem vários assessores, formas diferentes de trabalhar, mas eu particularmente, eu tenho muita preocupação em orientar o cliente. Eu Uhum. acho que é o certo a fazer. Porque se você contrata um serviço, você quer tirar o melhor proveito dele, certo? Então, assim, estratégia é o mais importante. Não é sair por sair, né? Não é dizer qualquer coisa ou dizer de qualquer forma. Tem a forma, a hora certa, o momento certo de dizer. E tem exposição que será que vale a pena? Aquele veículo talvez não valha muito a pena. E a gente tem que dizer para o cliente, e muitas vezes você tem que dizer para o cliente algo que ele não gostaria de ouvir. E eu digo, tá? Tanto para fazer uma observação, depois que ele deu uma entrevista, por exemplo, dizer: "Olha, acho que você não foi bem em tal coisa, você pode melhorar nisso, naquilo". Preciso preparar ele, porque outras entrevistas virão. Mas também tem que preparar antes, não pense que eu só vou apontar erro depois. A gente faz um trabalho antes de orientação. Alguns clientes vão precisar de um apoio para serem mais objetivos, é muito comum isso. Outros clientes são objetivos demais, falam pouco, enfim. Mas muitas vezes eles cometem erros e que você precisa apontar, enfim. Ou seja, você vai trabalhando o cliente, porque ele está ali para Aham. isso, para aprender a lidar com esse tipo de visibilidade, de exposição, né. E a assessoria de imprensa, ela serve para qualquer segmento? Você consegue dar assessoria para qualquer, ou é só para pessoa pública? Porque eu ouço muito isso. "Ah, não preciso de assessor de imprensa, eu não sou famoso". Não, não tem isso não. Nós estamos falando de marcas, marcas podem ser pessoas físicas e jurídicas, podem ser organizações, governos, volto a dizer isso, né. E não tem nada a ver com ser famoso. Não tem nem a ver em ficar famoso, porque não se trata de fama, né. Sim. Você está falando de noticiário, e aí o noticiário pode ser de qualquer de qualquer setor, do entretenimento, você falou em celebridade, sei lá, caras, mas pode ser o valor econômico, numa área, econômica, financeira, depende. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que não precisa ser famoso. Hoje em dia, você tem uma exposição muito grande o tempo inteiro, né? Você anda na rua, tem um monte de câmera te pegando. Você não nem faz ideia, mas tem um monte dos prédios, da engenharia de tráfego, do amigo do lado que está passando, enfim. E as marcas também estão muito sujeitas a tudo isso. Uhum. E aí eu costumo dizer o seguinte: você, como marca,
Você não pauta a mídia, a imprensa. Ou seja, você não está lá fazendo um trabalho efetivamente para você entrar naquele noticiário. Você acha que isso não tem importância. Mas um dia ela pode te pautar. E aí é melhor que você paute a imprensa do que ela te paute. Porque quando ela fizer isso, talvez não seja tão bom para você. Então, que tal você ter um mínimo controle, mínimo, tá? Porque ninguém controla a imprensa. Quando eu fecho um contrato, eu não garanto que ela que vai entrar no jornal X, Y, B. Eu vou fazer um planejamento, vou criar estratégias e vou trabalhar com convencimento. Vou trabalhar com técnica para transformar em notícia. Sou jornalista, sei o que é pauta, sei o que é notícia. E vou trabalhar com convencimento desses jornalistas. Eles vão dar se eles quiserem. Né? E aí, mas você não conseguiu aqui, como é que vai ser? Você vai dar nada para o cliente? Não, eu vou dar alguma coisa em troca. Você vai rearrumando esse planejamento estratégico, vai de plano A, plano B, mas o fato é que ninguém vai mandar no jornal Y, na TV X, não é isso? Então a ideia é essa, a ideia é você ir se reciclando e assim, eu estava falando da questão de pautar a imprensa. Se eu não pauto a imprensa, ou não tento pautar, né? Sim, estou sendo até um pouco, não quis ser parecer soberba, eu pauto a imprensa, mas você tenta pautar e muitas vezes você consegue, se fizer isso com sabedoria, com responsabilidade, com ética também, né? Aham. Ninguém está falando em mentir nada, pelo contrário, eu defendo muito que a imprensa seja livre, seja correta, seja boa para todo mundo, acho que é o melhor dos mundos para a nossa sociedade. Mas se você consegue dar notícias para ela e sugerir e tá lá, é muito melhor do que você deixar que isso corra solto. Então, não esqueça, a assessoria de imprensa ela garante credibilidade. É algo que as mídias sociais não dão exatamente, elas dão autoridade. Mas os canais ainda são seus. Quando você está na imprensa, você tem uma credibilidade que nenhum lugar te dá. Então eu defendo sim, tem muitas matérias mostrando isso, tem estudos acadêmicos, né? As faculdades estão aí mostrando a importância da assessoria de imprensa. E a gente tem hoje vários canais de. Principalmente com a era digital, né? A gente tem vários canais que se especializam em diversos nichos. Então, vou citar aqui, se eu trabalho na indústria automotiva, faz sentido a matéria ir para quatro rodas, por exemplo. Ou se eu desenvolvo algum tipo de trabalho voltado para outros empreendedores, de repente conseguir um espaço, né, na pequenas empresas, grandes Uhum. negócios. Você consegue fazer esse trabalho de encontrar a mídia certa pro cliente, né, para aquele segmento que o cliente está atuando? Com certeza. Isso aí é o básico do trabalho, né? Você entender qual é o público do teu cliente, para quem ele precisa falar. E quem é, entre os veículos de imprensa, que estão falando para aquele público. E aí é a mídia especializada que você está falando, né, o trend. Isso é Uhum. fundamental, a gente usa muito. E tem mídia especializada de absolutamente tudo. Tem as grandes mídias especializadas, você citou aí a Quatro Rodas, que eu considero grande imprensa já, Aham. né? Mas você tem mídias muito pequenas, de diversas áreas, o próprio marketing você sabe que tem. Sim. Então, sim, a gente usa muito, depende do que você está falando, depende da importância daquele trabalho, do que aquele trabalho precisa, principalmente de quem é o público. Porque só vai fazer sentido estar naquele veículo se a pessoa que o meu cliente quer atingir for consumidora daquele veículo de comunicação, né? Enfim, Então você pode público-alvo. ter um veículo de comunicação menor. Vou citar o exemplo aqui que a gente está pertinho, a Rádio Saara, por exemplo. E pode entregar um resultado tão bom quanto fosse um veículo de imprensa maior. Depende da estratégia. Exatamente. Tem públicos que funcionam muito bem, fazem o consumo de mídia especializada. Tem setores que são mais fortes nessa mídia, tem setores que são menos fortes, que você tá. Telecomunicações, por exemplo, é bem forte. E, e tem mídias especializadas que já são muito Uhum. grandes, inclusive, até porque eu falei do telecom. Você tem uns veículos que são fortes, que são grandes, mas não são conhecidos do grande público, porque são nichados, né? Sim. Então isso existe sim, é importante, é um trabalho bem importante que deve ser feito. Então
muito, muito canal. Gente, para você terem uma ideia, a gente precisa, as agências que trabalham com isso, precisam ter assinaturas de mailings. São serviços em que você tem acesso a mailing de tudo quanto é área que você possa imaginar. Pensa aí um setor. Vou falar culinária, por exemplo, gastronomia. Mas pensa em um setor Médico. médico, equipamentos para médicos, que é um setor super nichado, né? Tem mídia especializada para isso. Então, você tem mailings, né, serviços de mailings, por exemplo, para você ter acesso minimamente, né? Porque você usa aquele serviço para chegar perto e depois ter o celular das pessoas, que é o que mais importa hoje, né? O lead. Exatamente, o lead. Em tempos de mídias sociais, em que a mídia social acaba dando voz para qualquer um, seja por bem, seja por o mal, né? A gente sabe, é uma discussão que muito em família que eu tenho, né? Quando eu converso com meu pai, que tem uma visão diferente da minha, outra geração e tal. Que o problema o bom e o ruim da internet é que ela dá voz para as pessoas legais e também dá voz para os idiotas. É. Como é que é ser assessor de imprensa hoje, você lidando aí com a mídia social, com a internet, onde que todo mundo tem voz? Você acredita que ainda tenha relevância o trabalho do assessor de imprensa? Você acha que você consegue, que é possível sim desenvolver um trabalho bacana? Você já respondeu até que uma coisa é você colocar lá na mídia social, a outra coisa é você colocar a imagem, né, daquela marca na imprensa, certo? Olha, vou começar pelo seguinte: quantas pessoas hoje leem notícia nas redes sociais? É um número absurdo. Eu mesma leio jornais, mas tem algumas áreas que eu me informo pelo Twitter. O Twitter, para mim, é uma rede social importantíssima de informação. Uhum. Então, a notícia, por exemplo, vou citar aqui a TV Globo News, por exemplo. As notícias, quase todas, mas as mais importantes da Globo News, estão lá nas redes sociais da Globo News. Muita gente vê por ali. Estou citando só um veículo, tem outros. Uhum. A rede social, ela é um complemento desse trabalho. A minha agência já fez mídias sociais. Hoje eu não faço mais, entendo que não é meu nicho principal, mas pego também esse trabalho e faço em parceria com meu amigo aqui, né? Que é The Best. Mas porque é muito importante o digital e a assessoria de imprensa, ela é digital também, ela é digitalizada, ela tem que ter SEO, tem uma série de questões aí, as coisas se entrelaçam, né? Uhum. As coisas se entrelaçam, mas a relação que a assessoria de imprensa cuida é a relação com o jornalista, com o noticiário. Não é a mensagem que vai para o canal da marca, né? O canal no Instagram, no LinkedIn, seja onde for. A assessoria de imprensa cuida da relação com os veículos de imprensa, seja a grande imprensa, seja a imprensa especializada, né? A mídia menor, a mídia grande. São coisas diferentes, são dinâmicas diferentes, a forma de trabalhar é completamente diferente e o domínio disso, porque na minha rede social eu ponho o que eu quero, não é isso? E nos veículos de comunicação é bem assim, então exige muito treinamento, é muito mais desafiador você conseguir resultado. Porque se eu quiser hoje colocar na mídia social, sei lá, uma opinião minha sobre a astronomia, por exemplo, não entendo nada de astronomia. Se eu puser lá, vai ser um mico, mas se eu quiser botar, eu ponho, concorda comigo? Concordo. Pois é, mas eu não posso decidir falar de astronomia sei lá, seja o que for. No Globo, por exemplo, ou mesmo Não, num você nem site vai de ter esquina. espaço, né? Você Não não vou vai ter nem. espaço, É. exatamente. Eu posso até querer fazer isso. Enfim, se for louca. Mas eu não tenho espaço, eu não mando nisso. Então as coisas se entrelaçam. Você está vivendo um momento em que as pessoas acham que podem dar opinião sobre tudo, como você falou, e eu acho que você tem aí uma regulação que é natural, né? As pessoas com bom senso, minimamente, elas vão escolher quem ouvir, né? E é
isso, e a assessoria de imprensa continua vivendo isso, e a assessoria de imprensa também tira proveito, quer dizer, o Uhum. resultado, ele é potencializado nas mídias sociais. Porque veja, uma coisa que eu falo sempre para meus clientes é assim, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu diria, você quando começou com o digital, era assim: "Ah, eu vou sair na coluna do falecido Boechat", por exemplo, no tempo que ele era do Globo, antes do Anselmo, por exemplo. E, vou porque isso tem tempo mesmo, né. "Você vai sair na coluna". "Ah, mas vai sair no online? Vai sair no impresso, né". O impresso é que era o bom. Nem tudo saía no digital. Quer dizer, o contrário, nem tudo saía no impresso, mas o bom era o impresso. Hoje não. O impresso tem muito pouca importância, né, perto do digital. Então o digital é muito mais importante, porque muito mais pessoas consomem e porque você pega essa notícia e joga nas tuas redes sociais. Aham. E aí, você pega vamos pensar em jornal, você pega um jornal de grande circulação, que tem uma não só credibilidade, mas tem uma visibilidade muito grande. Aí você pega um outro que vende pouco, pouca gente lê. Tem uma diferença grande? Tem, mas antigamente essa diferença era maior, porque você só consumia comprando aquele jornal. Hoje em dia não, porque o Google vai lá, você deu entrevista para o jornal fraco ou para o jornal forte, você vai botar no Google, vai aparecer. E Então a localiza, né? indexação, vai ter indexação e vai ter o teu trabalho de trabalhar isso, botar no teu site, no teu blog, nas suas redes sociais, você vai potencializar essa exposição, né. Então eu acho que de certa forma as mídias sociais elas podem, de forma inteligente, beneficiar ainda mais esse trabalho que a gente faz. Ou seja, não é uma coisa ou outra, né? Elas se completam, trabalham em Não, de forma conjunto. alguma. Comunicação é integrada, né. Sim. Sempre ela deve ser integrada. E integrada mesmo, né, com todos os esforços pensando numa mensagem única, né, num conceito de mensagem, não é isso? Você trabalha com voz, tom, com mídias sociais. A gente também, na assessoria de imprensa, a gente cria um conceito. Qual o conceito? Você faz um diagnóstico da marca. Qual o conceito que deve ser trabalhado? Como é que deve ser essa mensagem? E é isso, porque tudo é exposição e tudo vai bater na reputação da marca, que é o que interessa, né? E nessa era de cancelamentos, a gente tá vivendo aí, a gente tava falando, né, da internet que dá voz para todos, democratizou a comunicação, pro bem ou pro mal. A gente tem aí a era do cancelamento, né? A maneira que você se posiciona, dependendo até do corte, às vezes, né, que vai. Aconteceu muito até, vou citar até um exemplo, né? A gente jogou um corte recentemente de uma passagem nossa aqui, logo no início do CarpaCast, que eu falo sobre o home office. E de todas as minutagens que a gente fez, essa é a que mais bombou. Porque eu tenho uma visão que é um pouco polêmica, sempre gera discussão nas rodas, né? Quando eu falo de home office, que pra mim, o pessoal fala assim, porque home office é qualidade de vida. Eu falei, depende. Pra mim, qualidade de vida é quando eu consigo separar. Eu tô no trabalho, eu tô 100% no trabalho. Eu tô em casa, eu tô 100% em casa. Quando essas coisas se misturam, será que existe tanta qualidade de vida assim? Eu trabalho de home office, não vejo problema. Mas aí pegaram, né, uma parte da entrevista, né? A própria agência, né? A gente minutou, colocou e deu um pano pra manga essa É discussão. mesmo. Gente pró, pró home office, pessoal contra o home office, enfim, acabou entrando nessa área aí de uma discussão que nem era a nossa intenção. Mas isso se deve justamente pela questão da internet, que acaba dando voz, Tudo é né? polarizado, tudo Isso aí. vira polêmico. E aí, como é que fica o trabalho do assessor de imprensa, por exemplo, para lidar com a imagem de uma empresa, uma marca que está sofrendo aí um cancelamento, né? Ou está sofrendo, vamos dizer, ataques, talvez. Como é que você lida com isso? Isso pode trazer problemas sim. Eu Hum. tenho não vou citar, né, porque não seria ético, mas eu tenho atualmente cliente que tem muita, sofre alguns ataques nas redes sociais, pelo tipo de não pela área de atuação, né. É uma Aham. área de atuação que trabalha diretamente com consumidores e uma área bem difícil. E ele sofre, eu digo a marca, sofre muito ataque. E são coisas assim tão pequenas, tão bobas sabe, Imagino. de criar problema com nada.
E a pessoa, você fica vendo as redes sociais, as pessoas fazendo comentários, e às vezes é uma questão, é que eu não posso citar o assunto, então é difícil falar. Mas enfim, eu me lembro de um cliente no momento que de vez em quando eles têm que silenciar os seguidores. Eu até sou contra, porque eu acho que não é o correto, mas eu também entendo que muitas vezes é injusto, algumas vezes é justa a reclamação. E aí, exatamente essa pergunta que você fez. Às vezes, esse cliente, né, os gestores ficam em dúvida se a gente deve divulgar o determinada coisa ou deve tocar em determinados assuntos, porque ele já fica imaginando, ai meu Deus, daqui a pouco vão vir aqueles seguidores falar isso, aquilo, vão entender de outra forma, isso vai gerar uma controvérsia danada. E nesse cliente eu percebo nitidamente essa dificuldade, né, Aham. como você tem que ter cuidado com certas coisas, coisas corretas de serem ditas, são até serviços, mas aquilo gera, eu não vou nem dizer dúvida, porque as pessoas não têm dúvida, se elas tivessem dúvida eu ficaria feliz. Elas já têm certezas, né, aí elas vêm com todas aquelas certezas, muitas delas estão equivocadas, e geram um tumulto danado. Então, sim, dependendo da área de atuação, mas aí a imprensa, como prestadora de serviço, né, principalmente os grandes veículos, eles têm a obrigação de dar as informações corretas para a prestação de serviço. E nós, como assessoria de imprensa, estamos ali para ajudar o cliente a ter acesso da maneira correta à imprensa e tentar esclarecer. E o trabalho das redes sociais também. Aí o trabalho que vocês têm que fazer é orientando esse público, né? Para que ele entenda qual é a verdade da história. Mas acho que tão cedo a gente não vai sair desse momento de polarização total, de radicalização, de ódio, né? É difícil sair disso, eu acredito, que nem tão cedo. E acaba que sem querer, me corrige, se tiver, é a percepção que eu tenho. Fala-se tanto de combate à censura, mas isso não é uma forma de censurar também a comunicação? Porque você está falando que a marca ela acaba pensando duas vezes antes de divulgar até algo que pode ser benéfico para as pessoas com medo de uma retaliação. É. A gente não tá perdendo, a gente não tá perdendo o controle disso, talvez? Aí a gente entra numa situação. Mais filosófica, talvez. Não, e muito atual essa discussão sobre regulamentação das redes sociais, né? Muito atual, né? Esse é um tema que às vezes é tratado de forma ideológica, mas a questão é que deve ser tratada sobre diversas esferas, né? Você tem discussões do Congresso, no STF, mas tem que ser discussão na sociedade toda, sociedade civil, porque ali não pode ser uma terra de ninguém, né? Sim. Sem lei, não pode. Nós vivemos numa sociedade organizada, né? E você é um Estado de direito, as pessoas têm direitos e deveres. Uma coisa é a liberdade de expressão e outra coisa é a liberdade de bagunça, né? A libertinagem. Outra coisa é você. As pessoas têm que ter responsabilidade, né? Ética é responsabilidade. Então, essa regulamentação ela é necessária, mas é uma discussão de sociedade e não é uma discussão só brasileira, o mundo inteiro passa por isso. Enfim, são questões bem difíceis. Eu acho que a imprensa tem eu não sou imprensa, né, eu sou apenas uma empreendedora, uma jornalista que empreende, que gosta muito de empreender e que gosta de comunicação demais e gosta de verdade. Eu tô sempre batalhando contra fake news, assim, eu me preocupo muito as pessoas acreditando em coisas que não têm Fundamento, às vezes, né? Não embasamento. tem fundamento. Enfim. Mas eu acho que a imprensa, a qual eu não represento, né, já trabalhei na imprensa há muitos anos, não mais, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse trabalho, e ela também tem perdido, é fato, tem perdido muito respeitabilidade, junto a um público que um público específico que decidiu acreditar só em mídias sociais e muitas vezes grupos de WhatsApp, enfim, um público que perdeu um pouco a mão de entender como apura-se informação verídica. Acho que a imprensa tem uma responsabilidade nisso, como toda a sociedade, todos nós temos, né? Essa é uma discussão muito
muito necessária, mas muito difícil de ser feita, de fato. Mas todos nós temos que nos posicionar diante disso. Essa é uma questão vital para as nossas vidas, Aí né? você chegou num ponto que eu queria chegar. Eita, acho que falei A gente que vê não marcas devia. que se posicionam assim, de forma clara. Não importa qual seja o tema, mas a gente vê marcas que se posicionam. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, a Natura, né? A Natura já fez uma campanha de Dia dos Namorados, porque o amor não tem gênero. Aí, Ah, tá. né, teve. Diversidade. Como é, né? Como é que é o desafio do assessor de imprensa em orientar essas empresas? Porque eu, quanto agência, às vezes a gente se esbarra com algumas questões, porque, né? Eu pergunto para ele, você tem certeza que você quer se posicionar desta forma? E eu concordo contigo. A gente precisa se posicionar. Como avaliar essa balança aí? Como equilibrar essa balança? Você, quanto assessora de imprensa, que você acaba que leva o conteúdo, né, para as grandes mídias. Como é que você lida com essa questão do posicionamento da empresa? Então vamos lá, tem 2 coisas aí. Uma coisa é como a marca se posiciona, ela deve se posicionar como ela é de fato, Uhum. né. Qual é o DNA dessa marca? Essa é uma marca moderninha? Moderninha no sentido positivo, tá, Sim. espero que não tenha parecido, pejorativamente não, moderna no sentido de uma marca que seja progressista, Aham. ou que seja minimamente antenada com a evolução do mundo, enfim. Ou não, ou é uma marca mais conservadora, não tem nada de errado, ela deve ser o que ela é. E o que a gente defende na Impef Comunicação é que a marca respeite o seu espírito, o seu DNA. Branding. É o branding, exatamente. Ou seja, o que é a marca? Aí ela vai se posicionar o tempo inteiro. Lembra que eu falei lá atrás de um diagnóstico, Aham. e aí a gente chega no conceito? Passa por tudo isso, gente. Qual é a mensagem? Não é só a forma de falar, para quem falar, Uhum. mas é o que falar, né? O que pensar. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, eu diria, e eu tenho tido muita preocupação com isso, recentemente fiz um treinamento com um cliente, falava sobre isso. Você, independente da marca ser o que independente se ela é uma marca mais ou menos conservadora, tem alguns termos, por exemplo, que não se usa mais, né? A história do politicamente incorreto é mais do que ser politicamente correto ou incorreto. São coisas que não são mais aceitáveis. Então, recentemente eu dei um treinamento e falei muito sobre coisas que não podem ser ditas, inclusive palavras. Palavras que têm que ser eliminadas do nosso vocabulário. E é do nosso pessoa física e principalmente do nosso pessoa jurídica. Uhum. Você quer algum exemplo? Por exemplo, denegrir. Enfim, são expressões, são palavras, expressões, formas de falar eh, que levam a preconceitos raciais, não é isso? Uhum. De questão de gênero, de questões sexuais, de Religiosos, né? religiosos, de mil histórias, mil situações que antes eram normais, as pessoas Aham. achavam que eram normais e hoje não são mais aceitáveis para quase ninguém. Então, as marcas estão tratando da sua reputação, elas devem evitar coisas, primeiro que são polêmicas e a polêmica não vai fazer bem, né? Mas, sobretudo, não vai fazer bem ficar batendo em discursos que são mal vistos hoje. Mas a marca ela não é moderna, Patrícia. Ela não é uma marca que defenda o amor livre entre as pessoas. Uhum. Ok, ela não precisa defender, mas ela também não pode fazer nenhuma observação, nenhuma mensagem em que ela faça qualquer tipo de discriminação a essa opção. Ela passa ao largo e respeita, não é isso? Sim. Agora, tem outros assuntos que realmente não tem essa de ser moderna, racismo, por exemplo. Questões de Aí já, intolerância religiosa. aí Não já deixou de ser existe. opinião, né? Crime, né? Exatamente, verdade. É crime. É crime inafiançável, né?
Então a gente tem feito esse trabalho sim, e as pessoas muitas vezes ficam surpresas com a quantidade de termos que não podem mais ser ditos. Eu até recentemente fiz um levantamento disso. Comecei a levantar várias outras coisas. Não devem ser ditas mais, palavras que devem ser esquecidas. Se eu tenho um restaurante, uma padaria de bairro, se eu tenho uma lanchonete de bairro, o serviço de assessoria de imprensa faz sentido para esses estabelecimentos menores? Estilo negócios de bairro, de bairristas? Eu não sei qual o tamanho desse negócio de bairro especificamente, mas existem vários negócios de bairro que são um sucesso. E especificamente, você falou em bar, essa parte de gastronomia, você tem um mercado muito atuante. Você tem assessorias de imprensa, não é o meu caso, mas você tem assessorias de imprensa que são especializadas em bares, restaurantes, especializadas em gastronomia. Tem muita gente especializada em áreas diferentes, Uhum. né? E sim, tem empresas pequenas e marcas pequenas que têm assessoria. Você tem tamanhos diferentes, enfim. Faz muito sentido. Antigamente, você abria um bar. Repara uma coisa, você certamente já reparou, mas você que está em casa ou está no escritório, antigamente, abrir um bar levava um tempinho para o bar pegar. Uhum. Hoje em dia, o bar, quando ele vai abrir, ele tem uma fila enorme esperando do lado. Porque o trabalho começou muito antes, né? Ele começou no digital. Sim. Os tempos são outros, são diferentes. E aí, como a gente já falou aqui atrás, não é só a mídia social, é a imprensa que está lá no digital também. É comunicação, gente. A comunicação está em toda parte. E para todo mundo. Assim como eu perguntei, né, do bar, do restaurante, da padaria de bairro, a gente também pode falar dos profissionais liberais, o médico, o advogado. Tem espaço para assessoria de imprensa trabalhar a imagem do advogado, do médico, do arquiteto, certo? Tem sim, tem. Espaço tem. Aí você vai depender do tamanho dele. Tem momentos, sabe, Eric? Momentos da carreira daquela pessoa, se a marca for uma pessoa física ou daquela empresa, organização, governo. Tem momentos mais propícios e menos propícios. Eu já fiz reunião de prospect, né? Quando você está tentando pegar a conta. Já aconteceu de eu fazer reunião e dizer para a pessoa assim: "Olha, eu acho que não é o momento para você fechar um contrato para fazer assessoria de imprensa. Estou perdendo aqui uma oportunidade, mas acho que não é um momento. Acho que você não tem esse porte ainda na área que você atua". Porque algumas áreas são muito específicas mesmo. Tem casos, são poucos os casos, mas tem uns casos que eu acho que não vale a pena. Aham, Ou tem casos que são muito nichados, então é bom procurar alguém muito específico, enfim. entendo. Mas, de uma maneira geral, a assessoria de imprensa tem preços e preços, se é Aham. isso que alguém está pensando, tem tamanhos, portes, modelos diferentes. Os modelos de negócio são diferentes, né? Uhum. E os contratos de assessoria de imprensa também são. Pergunto isso porque, né, justamente querer desmistificar a ideia de que só tem assessoria de imprensa se eu sou uma celebridade, se eu sou uma figura Não. política, ou uma empresa de grande porte. Não, a assessoria de imprensa, ela tá ali para qualquer tipo de segmento, tamanho, perfil de Até empresa. porque lembra quando eu contei da minha transição de carreira, que não é Uhum. exatamente transição de carreira, porque eu continuei jornalista, né, mas quando eu fui para o outro lado do balcão, né, atuava como imprensa, depois passei a atuar trabalhando para empresas no relacionamento com a imprensa, entre outras coisas que a gente faz, né. Eh, Esse trabalho até me perdi um pouco agora, espera aí. Eu estava querendo dizer, esse trabalho é um trabalho que está sempre voltado para que aquela marca tenha a visibilidade mais positiva possível, né, não mentirosa, tá, gente? Não tem nada a ver com ser mentirosa, ao contrário, até porque na assessoria de imprensa, o trabalho, se ele for mentiroso, ele não se sustenta. Lembre que eu não trabalho com o meu cliente no espaço dele, eu trabalho no espaço do outro, ou seja, da imprensa. Então, para ter sustentabilidade, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sério. Aham. Então, o objetivo é sempre que você tenha uma otimização desse espaço para que a reputação seja a melhor possível, né? Claro, claro. E como é
está do outro lado do balcão? Você está falando de eu aqui sendo entrevistada, gente. Eu sou entrevistadora, não sou entrevistada. Nem sou mais entrevistadora há algum tempo, mas continuo sendo jornalista, que sempre faz perguntas, né? É que você disse que você estava, né, no começo como jornalista, A depois você foi para o transição outro de lado do carreira. balcão. Como é que é? Quais são os desafios? A principal diferença que você Muito percebe? grande. Percebia, né, gente, tem muitos anos já, mas sim, eu percebia muita diferença. Eu trabalhava em televisão, era repórter, apresentadora de telejornal, eu trabalhei em todas as áreas em televisão, né, em todas as áreas dentro do jornalismo, Aham. em todas as funções de telejornalismo. E, por exemplo, eh, eu ia fazer uma matéria como repórter, e aí eu tinha uma empresa. Por exemplo, eu lembrei de um caso específico. Eh, um problema no atendimento no laboratório, um laboratório de exames de saúde, Aham, sangue, de sangue. urina, essas coisas. Um problema numa demora absurda e as pessoas em filas passando mal, esse tipo de situação, e o hospital não querendo se pronunciar, a direção dizendo que era sensacionalismo. E quando as pessoas não vinham dar entrevista para mim, eu adorava. Eu dizia assim: "Ah, não vem dar entrevista? Excelente". Aí eu ia lá e gravava bem bonito dizendo que não quis se pronunciar, porque o que que parece para você que está em casa assistindo um noticiário de TV? Você está vendo a RJTV, aí tem uma denúncia em cima de uma empresa, e aí no final diz assim: "A empresa XYZ Não quis foi comentar. procurada, mas não quis se pronunciar". Eu já fazia isso dentro do meu VT, dentro da minha matéria, uma cara bem bonita, né, e depois eu fui ser assessora de imprensa. Então assim, você tem que ter uma postura muito mais comedida. Você tem que ouvir o seu cliente. Às vezes você tem que convencer ele a fazer algo que ele não gostaria de fazer. Mas aí você tem que convencer ele de que é o melhor para ele. E muitas vezes ele está bravo, está irritado, ou simplesmente está equivocado mesmo quanto à decisão, mas tudo tem que ser feito com muita calma, muita tranquilidade. Aí você vai lidar com a imprensa e às vezes você também tem que. Eu não trabalho para o jornalista, mas eu tenho que ter uma boa relação com ele, e às vezes isso exige uma certa paciência, às vezes tem embates também. É um lado totalmente diferente. E nesse início foi difícil para eu me adaptar, viu? Mas Aham. eu gostei dessa brincadeira, então acabei conseguindo, mas é muito diferente. E tem gente que detesta, tá? Ah, Eu é? tenho amigos que dizem assim, amigos jornalistas, como que você gosta desse trabalho? É horrível. E tem outros que são assessores de imprensa e nunca nem foram para a redação porque não têm vontade, né? Sim. Eu particularmente acho bacana que a minha trajetória tenha sido experimentar os 2 lados. E eu curti muito o outro lado, muito. Uhum. Realizei o sonho que eu queria, ter trabalhado, ter feito o que eu fiz. Cansei e quis mudar de áreas. Estou satisfeita também. Você mencionou, né, que você, quanto repórter, gostava quando a empresa ela não Se se pronunciava. pronunciava. Estando do outro lado do balcão agora, Não, é sempre aí uma boa estratégia não se não pronunciar? é sempre, mas não é sempre uma boa estratégia, mas não quer dizer que nunca é uma boa estratégia. É, a pergunta correta seria essa. Nunca é uma boa estratégia se Pode pronunciar? até ser. A situação às vezes é tão grave que é melhor não se pronunciar. Depende muito. Nossa, depende muito. Gente, crise é um negócio sério. Eu já fiz muito trabalho de crise, muito, Érico. Uhum. Hoje eu faço menos, mas faço. Tenho cliente que tem. Sabe aquilo que eu falei em algum momento aqui do podcast? Que tem cliente que está sempre na crise, tem cliente que está sempre na fase boa, mas o mais normal é você ter uma fase boa e Uhum. ter momentos difíceis. Pode ter mais ou menos esses momentos. Tomara que tenha o mínimo possível, né? Mas é muito difícil, não é fácil. Você só sabe. Tem uns paradigmas, tem. Uns padrões que você já sabe que você deve tomar. Uhum. Mas você tem que analisar na hora a situação, caso a caso. Essa análise tem que ser rápida, porque essas coisas não permitem que você pense demais. Geralmente exige decisão rápida, mas a decisão tem que ser acertada, porque o problema pode ser piorado, agravado muito. Imagina a pressão, né? A pressão é muito forte, o cliente está sempre nervoso,
É um trabalho bem difícil, mas é necessário, né? Tendo em vista todo esse cenário, toda essa bagagem que você carrega aí, que você está contando pra gente, de estar dos dois lados do balcão, nessa história toda entra uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos Lá convidados, que é o vem. quadro Contando Derrota. Tu tem alguma história, algum perrengue que você passou que te ensinou tanto, tanto que assim, é um erro que você nunca mais cometeu e que você pode compartilhar com a gente? Olha, gente, certamente eu tive muitas derrotas, não vou negar. A gente aprende com elas, né? Elas são muito necessárias. Ensinei muito aos meus filhos isso, que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Mas eu escolhi aqui contar uma história que também é divertidinha, é mais leve. E eu também não vou dar os nomes, obviamente. É uma Claro, história muito antiga também, sim. inclusive essa pessoa já faleceu. Eh, eu estava eu não era jovem, porque eu já tinha feito a transição de carreira, então eu era jovem como assessora de imprensa. Uhum. E eu trabalhava numa agência, né, que foi a agência onde eu aprendi tudo, e era um grande cliente, também não vou dizer quem era. Era assim, uma empresa que me ajudou muito a crescer, uma instituição muito forte. Aham. E uma coisa que nós fazemos em assessoria de imprensa são os encontros de relacionamento, os encontros de aproximação com o jornalista. Então, assim, imagine que o Eric, eu estou supondo que você seja um entrevistado, que você seja uma fonte, meu cliente. E aí eu quero marcar, por exemplo, o Eric, como é de marketing, eu quero marcar um encontro de aproximação do Eric com a editora do Meio e Mensagem, que é um grande veículo, acho que a maioria que está assistindo aqui conhece, nessa área de marketing. E aí eu não tenho assim uma pauta, uma entrevista, mas eu marquei um almoço porque eu acho que o Eric tem muito a contribuir com ela, com essa editora, e ela vai gostar muito do que o Eric tem a dizer. Isso é normal acontecer. Uhum. Quando eu convido a editora, ela sabe que o Eric está convidando, e aí vou eu junto, o Eric e a editora, para um belo almoço em que muitas histórias serão contadas e que isso poderá vir a dar em entrevista hoje, amanhã, um dia, como pode nunca dar também, tá? Aham. É um encontro. Mas esses encontros, em regra, são pagos por quem? Por quem convida, o Eric. Muito bem, Eric. Fui eu para o encontro desse. Ele era um jornalista que trabalhava na Rede Globo. Na Globo News, na verdade. E essa pessoa enfim, era uma pessoa que estava acostumada a estar na mídia também, de uma grande instituição. Quando chegou o fim, quando a conta chegou, bateu na mão dele e ele disse: "Ah, olha só, dividindo por 3 aqui dá tanto". Ele dividiu a conta por 3 pessoas. Eu, como estava jovem ainda, eu fiquei estatelada e não tive ação. E o jornalista, coitado, ele não estava preparado, obviamente, porque nesses casos não é ele que paga. E eu lembro que ele puxou, sabe essa coisa de vale-refeição? Aham. Ele começou a puxar vale-refeição, até porque você vai para uns restaurantes mais caros nessa situação, né? Uhum. Ele começou a puxar vale-refeição, ele nitidamente não estava preparado para aquilo, foi uma situaçãozinha bem desagradável. Eu cheguei na redação, né, a gente chama de redação também, na agência, e contei para as minhas colegas e tal, e todo mundo: "Ai, não acredito que fulano quis dividir a conta e tal". Foi uma saia justa. Mas olha o meu erro. Onde está o meu erro, Patrícia? Total. O que que eu deveria ter feito? Quando ele primeiro meu erro, eu teria que ter dito para este homem o seguinte, o meu A cliente: conta era dele. "Fulano, nós vamos convidar jornalista tal, mas você vai pagar a conta, ok?". Sabe aquela coisa do óbvio não existe? Eu tenho uma amiga, beijo, Fabi, que ela diz que vai ser a lápide dela vai ter isso, o óbvio não existe. Você fica achando que isso é óbvio, mas não existe mesmo óbvio. Então eu não disse isso a ele. Se fosse uma obviedade, tudo bem. Mas nesse caso ia ser ótimo, ele não teria feito. Então, é o primeiro erro. O segundo erro é que quando ele fez isso, eu teria que ter dito: "Não, não, não, fulano, isso aqui é minha". Ah, mas eu não era empreendedora na época. Dane-se, eu levava para minha agência e minha agência resolvia, ela pagava, ela dava para o cliente. O que eu não podia era ter aceito aquela situação, que foi constrangedora, entendeu? Então foi um erro meu. Nunca mais eu fiz isso, né, gente? Obviamente, meus clientes são muito bem brifados hoje. Muito legal, É isso. muito bom.
E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Patrícia, acessar o site, a gente Tá, vai deixar na tá descrição, bom. mas faça as honras aí. Obrigada. Sim, MPF Comunicação não é Ministério Público Federal, é Midiática Palavra e Foco. A gente usa as iniciais, eu sou a Patrícia Fernandes, estamos no Instagram, o meu site está em reconstrução, espero que ele entre no ar Em quando, breve, né? que quando esse podcast for ao ar ele já esteja 100%. E, e é isso, pessoal. Eu confesso que eu sou meio preguiçosa com redes sociais, isso é um equívoco meu. Preciso ser mais ativa. O Eric vai resolver minha vida. Em breve. Bem, se você está assistindo o nosso podcast, você vai ver aqui embaixo na descrição todos os contatos da Patrícia. Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você, uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar aí essa imagem do assessor de imprensa, que o pessoal pensa que é só gente famosa aqui, né? Não, e os meus clientes que não vejam, né? Porque eu fico ensinando a eles a como dar entrevista. Aí eles veem a Patrícia dando uma entrevista, falando demais, cometendo todos os erros Acho que que foi super aponta bem. neles. Foi Acho super que eu não bem, vou né, mostrar para galera? eles. Foi super bem. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Gente, Obrigada a se você. você gostou, não deixe de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Um beijão! Bye, bye.